Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso podcast Terapia em Dose Dupla! Com a Aline Ascioli e Aline Santos. Retomando, a gravação com esse livro lindo, maravilhoso, Mulheres que Correm com os Lobos. E a gente trazer a cada capítulo o destrinchar psíquico de aprendizado para vocês, para deixar muito mais leve, suave o aprendizado, né, Xará? Sim, lembrando que todo esse conteúdo tá no YouTube, em que você pode tá assistindo a gente, observando essa sala maravilhosa, e também tá no Spotify. Então, se você tá no Spotify, vai pro YouTube. E se tá aqui com a gente no YouTube, também pode escutar a gente pelo caminho, no Spotify. Exatamente. E essa sala maravilhosa é o Instituto Abacaxi com Canela, que é esse palco aqui desse podcast. Então, aqui tem muito amor para vocês. Aproveitem. E quem está chegando agora, lembrando que o nosso primeiro episódio que está aqui disponível, nele a gente explica mais sobre esse livro, por que ele é tão importante, a gente fala um pouquinho sobre a gente também, para vocês ficarem conhecendo um pouco da nossa história. Gostei. Vai lá, dá uma escutada, aprende, começa do começo e vai degustando depois. Vamos começar? Vamos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, um capítulo muito importante, a gente já falou, sobre La Loba, já conversamos sobre o Barba Azul, e agora nós vamos falar sobre outro personagem arquetípico fundamental para entender esse livro, que é Baba Yaga. Baba Yaga, esse personagem arquetípico, eu já falei isso nos episódios anteriores, mas só para dar uma relembrada, é arquetipo, tipo antigo, se localiza na nossa psique, no inconsciente coletivo. Então, dentro da gente, tem a parte consciente como se fosse uma ilhotazinha. Então, a ilha pequenininha é a nossa consciência. Só que a gente precisa se conhecer profundamente. E a gente vai penetrando lá na nossa alma, que a tradução livre é psique, e vamos encontrar o nosso inconsciente pessoal. Nossas histórias, nossos abandonos, rejeições, nossos complexos parentais, nossa família. Também vamos encontrar as nossas sombras. Tudo no inconsciente. No pessoal, exatamente. Que é tudo aquilo que a sombra não é exatamente ruim, tá, meus amores? Na sombra da inconsciência, há tudo aquilo que não teve energia psíquica ainda para ir para a ilha do consciente. Inclusive, muitas potencialidades também. Não só nossas vergonhas e medos. E depois, mais profundamente ainda, existe o inconsciente pessoal, onde existem os arquétipos. E Baba Yaga é a nossa velha sábia mulherada, que está esperando que a gente vá nessa profundidade para aprender muito com ela. E neste, que é Vasalisa, a gente consegue penetrar nessa profundidade consigo mesmo através de um presente muito especial, né, Xará? Sim, esse é o conto A Boneca no Bolso, Vasalisa Sabida. Vasalisa é um conto muito famoso, muito comum. Hoje a gente encontra diversos meios trabalhando esse conto e às vezes a gente não sabe que a origem dele é no livro Mulheres que Correm com os Lobos, é onde ele realmente foi divulgado. Então, várias jornadas, mandalas, trabalham muito, até essas livro-agenda, trabalham muito o arquétipo e todo o saber de Vasalisa ao longo do tempo. Mas nesse ponto a gente vai estar trabalhando, contar de uma maneira mais breve o conto original e então debater alguns aspectos muito importantes. Lembrando que esse podcast ele é direcionado para que você possa pegar o livro Mulheres que Correm com os Lobos, ter acesso a ele e fazer a leitura, seja antes do episódio ou depois de estar aqui nesse bate-papo com a gente. E aqui a gente facilita, E esse presente tão fundamental que esse conto de Vasalisa traz é justamente a nossa intuição. Então a mulher ela está muito desconhecida de si mesma, está muito rasa de si mesma. Tanto eu quanto a minha xará, nós somos psicanalistas, terapeutas e a gente atende muita mulherada aqui no Instituto e percebemos como a mulher está precisando aprofundar em si, se amar com mais profundidade, se curar e também retirar, desbravar, resgatar essas potencialidades. E Vasalisa traz a tão famosa e linda intuição. E isso, nossa intuição, essa voz tão importante que durante muito tempo a gente perde e até é considerado algo não valioso, Algo que a gente deve ser descartado. Isso é intuição feminina. Isso aí, foi o quê? Bem intuição que ela descobriu. Acaba entrando até mesmo num termo muito pejorativo, mas muito pelo contrário. A intuição é a nossa conexão com o sutil, com tudo aquilo que está além do nosso alcance, Que é nosso sexto sentido, é aquele sentido que ultrapassa os outros 5.
né? Aquilo são que os apenas outros materiais, não pegam. né? Isso. A nossa intuição é aquela capacidade de ver mais. Então, quando você... Imagina você ter um sentido completamente apto e você simplesmente escolher não utilizar ele. É isso quando a gente para de usar a nossa intuição, de ouvir a nossa intuição. Quantas vezes já quebramos a cara por não ouvir a nossa intuição? Não, acho que toda mulher pode falar essa frase, né? Do Meu tipo, Deus! se eu tivesse... Bem que eu devia ter ouvido a minha intuição. Sabia? E a gente pega e, como a gente nem sabe, né? Identificar dentro de nós a intuição, a gente sente, o caminho tá lá, o coração tá falando, você fica com aquela intuição que é por ali, vai por ali que você vai descobrir, vai por ali que é melhor para você, só que a gente tá rasa e a gente termina não aprofundando nessa intuição tão preciosa. Então, vamos dar uma olhada no conto? E outro aspecto é a intuição também, ela é muito importante para a nossa defesa, né? Dentro disso que a Aline está falando. Porque se a gente estiver ouvindo a nossa intuição, estiver com a nossa intuição muito bem apurada, ouvindo a nossa bonequinha no bolso, como o conto relata, a gente consegue identificar as armadilhas do predador da psique, que é o Barba Azul. Então, a gente já falou sobre o Barba Azul, volta no episódio. Então, assim, até um conto tão denso, que foram 2 episódios só de Barba Azul. Então, quando a gente tem essa bonequinha, ela diz, né, ó, por esse caminho não. Então, são muitas vantagens de estar com a nossa bonequinha ali pertinho da gente, muito bem alimentada. Eu vou fazer até um adendo, gente. Aqui cada vez mais leves, harmonizadas, né? E eu vou fazer um adendo. Pega esse dicionário aqui do nosso instituto, amor. Pra eu mostrar aqui. Gente, isso aqui é um dicionário, né? Que é o dicionário dos símbolos, mitos, sonhos, costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. Eu amo, inclusive quem é da área, super recomendo. Quem não é da área e for curiosa sobre qualquer simbolismo, que nos sonhos aparecem de tudo, né? Aparece o mar, o deserto, a floresta. Então é muito legal de vocês consultarem. Tem na Amazon. Eu adorei o preço, inclusive. E por que eu estou colocando essa questão do símbolo para a gente pensar um pouquinho? A nossa linguagem, ela está tão rasa quanto a gente, infelizmente. Então, por que tem tanta dificuldade de entender esse livro tão precioso, essa Bíblia feminina? Porque ele é todo simbólico. A Clarissa, assim como eu, é psicanalista junguiana. Então, ela vai falar através dos símbolos. Tudo é simbólico. A gente vai destrinchar para vocês. Mas eu quero que vocês comecem a treinar esse ouvidinho. Porque essa parte da nossa alma mais profunda, essa parte mais divina, mais espiritual, ela se comunica através de símbolos. Ela nunca vai ser 1 mais 1 igual a 2 o seu sonho, não. Ele vai estar sempre mostrando vários simbolismos, por exemplo, que você precisa sentir qual é essa mensagem mais profunda, repleta de outras chaves, que a nossa vida, inclusive, é muito simbólica. Então, aproveitem para começar aqui com a gente também a aprender cada simbolismo, a boneca, a floresta, a velha sábia, tudo isso tem muito a ensinar. Então preste atenção que a Aline Santos vai dar uma sintetizada nesse conto. Ele é um conto bem longo, a nossa intenção aqui não é fazer a leitura integral do conto, mas a gente recomenda que depois você pegue o livro, pegue o e-book e leia o conto inteiro, porque ele tem muitas sutilezas que são importantes para a compreensão. Né? E como esse livro, a gente brinca que é um livro oculto, então conforme a fase que você está vivendo da vida, como é que estão as suas emoções... É meio oráculo, né? É um oráculo, né? Inclusive pode até abrir, né? Fazer uma leitura intuitiva, abrir, né? Para ter uma mensagem para o dia. Então a gente recomenda que depois você leia esse conto na íntegra para que ele possa reverberar, né? Com toda a mensagem dele no que está acontecendo na tua vida hoje. E a cada nova fase, a cada 7 anos, especialmente os setênios, toda vez que eu leio Barba Azul, por exemplo, ou A Mulher Esqueleto, que será o nosso próximo, eu sempre consigo pegar para mim um novo aprendizado. Então esse livro é bem especial. Vai chorar, arrasa. Eu quero só ler um trecho aqui que eu acho muito interessante, que ele diz sobre o conto russo Vasalisa, que ele diz que esse conto trata da percepção de que a maioria das coisas não é o que parece. Como mulheres, recorremos à nossa intuição e aos nossos instintos para farejar tudo. Usamos nossos sentidos para espremer a verdade das coisas, para extrair o alimento das ideias e para ver o que há para ser visto, para conhecer o que há para ser conhecido, para ser guardiãs do fogo criativo e para ter uma compreensão íntima dos ciclos de vida, morte e vida. Assim é a mulher iniciada. Isso
Gostei. E aí vamos ao conto. Nesse conto, né, tem um resumo aqui, o que acontece? Ele começa de uma maneira muito similar, e ele começa com uma frase que ela acha muito interessante, que ele diz assim: era uma vez e não era uma vez. Né? E é como se ele situasse o conto exatamente onde ele é, no mundo entre os mundos. Então, geralmente, quando esses contos eles vêm com esse que era uma vez, mas não era uma vez, significa que ele está ali no sutil. E era uma vez, mas não era uma vez, uma família muito feliz, papai, mamãe e filhinha. E aí acaba acontecendo aquele conto bem clássico, né? Aquela pegada meio Disney, inspirada que a Disney se inspirou, em que eu tenho papai, mamãe e filhinha, e a mamãe é boazinha, maravilhosa, gentil, doce, e a mamãe morre. E quando ela está no leito de morte, ela chama a jovem filha, né? Vasalisa. Vasalisa. E nesse momento ela orienta a Vasalisa para a vida e dá a Vasalisa de presente uma bonequinha muito bonitinha, pequenininha, que está vestida igual a Vasalisa, inclusive, né, com uma batinha vermelha, uma bota vermelha, um avental branco, uma saia preta. Então preste atenção, vermelho, branco e preto. Vermelho, branco e preto. Então ela tem essa roupinha e naquele momento que ela entrega a bonequinha em segredo para Vasalisa, a mãe, boazinha, né, infelizmente morre. E aí o tempo passa e o pai casa de novo. E ele casa com quem? Ó, história familiar, todo mundo já viu. Com uma madrasta e 2 filhas. Horríveis. Uma madrasta má, que tem 2 filhas também más, e que acabam, né, não sendo essa maldade, esse aspecto, né, sutil, não é reconhecido pelo pai. O pai não vê a maldade na madrasta, ele não consegue enxergar, mas na verdade elas fazem com que Vasalisa se torne uma criada, e Vasalisa é muito rejeitada por essa nova família, né? Ela se torna uma criada na casa, né? Muito familiar aí com os contos que a gente vê. E dentro disso, né, a gente observa que Vasalisa, apesar de estar tendo esse papel de estar sendo explorada na própria casa dela por essa nova família, ela continua sendo muito boa, muito doce, muito bonita, submissa e até um tanto inocente. Será que a gente vai começar aqui, né? Sempre você vai trazendo, Xará, eu já vou trazendo algumas pegadinhas aqui, né? Olha, muito boa, serviu, continua sendo pisada, humilhada e tá lá, sempre servindo. Essa boazinha demais, será que ela existe em cada uma de nós? É muito submissa, né? Muito gentil ali. E ela continua servindo, né, a madrasta má, porque na verdade ela é boazinha. E aí, como ela, né, a madrasta, e ela continua sendo gentil, a madrasta e as irmãs se irritam com isso, dizem, vamos dar um fim nessa menina que ninguém aguenta mais. Fora que ela era linda, né? E linda, né? Então, isso. Pra despertar ainda mais. Então, muito bela, doce, bonita, gentil. Enfim, com raiva dela, eles decidem, vamos dar uma tarefa pra ela que ela não pode fazer e ela vai acabar morrendo. E aí mandam ela pegar fogo na floresta. Vá à casa de Baba Yaga, uma bruxa, né? Então é uma figura que morava na floresta e que era assustadora para todos. E ela vai para essa floresta. Inocente, né? Muito inocente, achando que realmente consegue. Ela acredita que vai só pedir fogo a Baba Yaga. E ela vai na floresta encontrar essa Baba Yaga, né? Essa megera selvagem. E ela segue na floresta buscando fogo. E olha que interessante. Ela vai e nesse caminho ela entra na floresta à noite de uma maneira, né, tão perigosa, mas a única coisa que ela tem para guiá-la é a bonequinha que a mãe deu. E ela vai no caminho conversando com essa bonequinha, né? Ela vai cada vez mais a bonequinha vai guiando ela, vai dizendo à direita, à esquerda, não tenha medo. E ela vai seguindo a bonequinha e também volta meio alimentando a bonequinha, dando um pouquinho de pão, uma migalhinha de pão para essa bonequinha que estava ali no avental dela. E ela vai, né, cuidando dessa bonequinha ao longo do caminho. Até que de repente ela tá na floresta e passa um homem de branco num cavalo branco. E aí o dia surge. Isso. Quando ela continua caminhando, passa um homem de vermelho no cavalo vermelho. E aí o sol aparece. E quando ela segue caminhando e ao longe ela já consegue visualizar a tão, né, expressiva casa de Baba Yaga. Mágica, né? Uma mágica, né? Ela finalmente encontra. E veja, é um caminho que ela não encontraria, mas como ela está sendo guiada pela boneca, ela acha. Pela intuição, isso. A bonequinha vai guiando ela, então ela encontra a casa. E aí, quando ela está chegando perto da casa, passa um cavaleiro de preto, né? Um homem de preto no cavalo preto e entra na casa de Baba Yaga e surge a noite. Interessante. Quer dizer que para ela chegar na casa de Baba Yaga, ela foi aprofundando a consciência. Ela foi indo cada vez mais dentro dela própria para chegar nesse arquétipo, nessa velha sábia que existe em todas nós. Eu já vou deixando aqui para vocês.
E Baba Yaga, ela é assustadora, né? Então, o conto descreve Baba Yaga da pior forma, né? Vem num caldeirão voando. Então, ela é de todas as formas uma figura assustadora. Ela tem um queixo pontudo pra cima e o nariz pra baixo que se toca, imagina, né? Isso é tão simbólico, quando a gente lê fica bem expressivo, né? Ela tem, né? E ela tem unhas muito grandes, e ela vem remando o caldeirão com a vassoura, que parece ser feita de cabelo humano muito antigo. Então, assim, tem toda uma história, assim, de Baba Yaga, de várias... E toda simbólica. Né? Toda simbólica, ela é toda simbólica. E a casa dela também. Isso, porque na verdade Baba Yaga, inclusive a própria psicologia analítica traz, né, junguiana muito, nos contos de fadas que a gente faz a leitura, né, mais profunda deles. Baba Yaga é conhecidíssima. Não é somente de Vasalisa, ela está praticamente, ela é um arquétipo muito forte da mulher e ela está em praticamente muitos contos em que a mulher precisa de sabedoria. Você vai encontrar Baba Yaga. Ela sempre aparece com essa busca, né, esse despertar. Diferente de La Loba, que traz essa ressurreição da mulher selvagem, Baba Yaga é a expressão pura, né? Ela é a polaridade oposta da Mãe Boa Demais. Então ela vem com essa força de morte, de fim, de chega, de basta de toda essa situação. E aí o que acontece? A casa de Baba Yaga é igualmente simbólica a ela, né? Pra combinar com ela, né? Sim. Então a casa dela, ela tá em cima de enormes pés de galinha que andam de um lado para o outro, cercada por uma cerca formada por caveiras e ossos, né? Caveiras, né, que estão ali incandescentes, né? Flamejantes. Então visualiza essa mulher nessa casa, que lindo, né? E tá lá, naquele momento, Vasalisa encontrando tudo isso e enfrentando, encarando. Eu tinha incluído. Tinha nada. Quantas vezes você aqui já encontrou Baba Yaga nas nossas terapias, que nada. Vamos todas enfrentando. Então, assim, olha só essa força dessa garotinha. E toda essa coragem dela vem principalmente da boneca, que diz a ela, continua. E na hora que ela encontra a Baba Yaga, ela pede fogo. Né? Ela diz, por favor, precisando de fogo, né? E ela começa a ter essa conversa com Baba Yaga. E ela até diz, né, vovó, vim apanhar fogo. Eu acho bonitinho, vovó. Vovó, vim apanhar fogo. Respeito pela sabedoria, né? Ela se coloca numa posição, né, diante de Baba Yaga, que é uma posição de que ela não teme, humildade, mas também não enfrenta. É uma posição de honra. Respeito, né? Ela se coloca no tamanho que ela realmente é, de uma maneira muito honrosa ali. Ela não se faz pequena, não, Baba Yaga, mas ela também não desonra o poder. Ela sabe o que ela está enfrentando ali na frente dela. Então, é um respeito, uma honra, né? Então, ela diz, vovó, vim apanhar fogo. E aí, óbvio, Baba Yaga, né, tem aquela conversa inicial e propõe tarefas para ela. Diz, ok, eu não vou lhe dar fogo de graça, você vai fazer algumas tarefas para mim. E se você não conseguir fazer as tarefas, você morre. Você tem dois caminhos, ou você faz ou você morre, você tem escolha. Todo jeito você vai fazer, querida. E as tarefas são bem tranquilas, pode ficar sossegada, facinho, facinho. E aí ela começa, então, a sequência, né, de tarefas para que Vasalisa faça. Na primeira tarefa, né, primeiro assim que ela propõe isso, ela vai para dentro dessa casa junto com Vasalisa e ela come uma quantidade muito grande de comida, que tinha para umas 10 pessoas. E Baba Yaga consome tudo. Ela passa o conto inteiro comendo quantidades muito grandes de alimento. Então, depois dela fazer toda essa refeição, é que ela passa a tarefa para Vasalisa. E ela explica para Vasalisa que ela quer que ela lave a roupa dela, que ela, né, faça limpezas na casa, varra a casa e que separe o milho mofado do milho bom. Separar o joio do trigo, né? Interessante que essas tarefas que Baba Yaga vai pedindo a ela, é justamente os hábitos da própria Baba Yaga. Então, Baba Yaga passa as tarefas, mas entendam que quem faz isso no dia a dia é a própria sabedoria interior. E aí, na hora, a Vasalisa se assusta, né? Se desespera, olha para todo aquele milho, como é que eu vou separar? Não, indo pro outro dia, hein? Quando eu voltar, quando eu acordar, eu quero tudo resolvido. E aí ela se desespera e a bonequinha no bolso dela diz, calma, tá tudo bem, calma, vai ficar tudo certo, eu consigo. Deixa a Vasalisa se alimentar e diz, descanse, durma um pouco, que tudo vai se resolver. E aí quando Vasalisa acorda, a bonequinha tem feito tudo. A intuição já fez o trabalho. A bonequinha tem Quer feito tudo. dizer que a intuição separa o joio do trigo. Ela Separa consegue o milho mofado daquilo que realmente é bom. Olha só, pega aí. E aí, quando Baba Yaga chega, né, e vê que tudo foi feito, fica muito contente, mas irritada, né, também, porque ela não queria que a menina fizesse, então ela... E aí ela diz, ok, você fez tudo, vou comer mais, e ela come mais de novo, e ela diz, vai lhe dar outra tarefa.
né? E ela dá a segunda tarefa, que é separar as sementes de papoula no estrume, catar as sementinhas de papoula num monte gigantesco de estrume. Né? Quando a Baba Yaga chega e vê as sementes, né, vê o milho separado, ela vai, bate palmas, vem um par de mãos brancas do nada e transforma, né? Ela imediatamente começa a processar aquele milho. E aí no outro dia ela passa essa tarefa da semente de papoula pro estrume. E aí novamente a bonequinha diz, durma, vai ficar tudo bem, e faz esse processo. E quando a Baba Yaga volta e vê que tá tudo feito, ela novamente bate palma, as mãos aparecem, né, imediatamente, e aí começa, né, a processar esse semente de papoula também. E aí, naquele momento, né, Vasalisa já fez bastante coisa, né, tá mais próxima, ela pede para conversar com a vovó, para fazer algumas perguntas, e ela começa a questionar, né, a Baba Yaga, a perguntar o que é homem de branco, o que é homem de preto, e vai fazendo várias questões a Baba Yaga. Até que em um determinado momento, né, ela percebe que chega de tantas perguntas, né? Baba Yaga diz, pergunte mais, minha jovem, e a bonequinha, shh. Mas lembre-se, saber demais envelhece as pessoas antes do tempo. E a bonequinha para ela, ó, essa frase. E a bonequinha dentro, não pergunte mais nada, você já perguntou bastante. Chega. E aí ela, pergunte, minha filha. Ela, não quero perguntar mais nada não, vovó, obrigada, já estou satisfeita. Ela, não, mas pode perguntar. Ela, não, suave. E aí o que acontece? Ela diz, nossa, você é muito esperta pra sua idade, menina. Ela foi a benção da minha mãe. Ela, benção da mãe? Não quero isso não. Ele quer saber? Pegue o fogo e ela coloca uma das caveiras, né, numa vara e diz, olha, leve o fogo. De olhos incandescentes, né? A caveira ali, leve o fogo, vá pra sua casa e suma. Né, sai daqui, já tá bom, não quero mais você aqui não. E aí ela libera a Vasalisa. A Vasalisa vai pelo caminho retornando, né, toda satisfeita, porque conseguiu fazer tudo isso. E ela retorna e encontra Baba Yaga ali, né, sai de Baba Yaga e volta pra casa. No caminho ela tem até medo de estar com aquela caveira, mas a caveira acalma ela e diz, não, fica tranquila. Quando ela chega na casa que leva o fogo e a madrasta e as, né, irmãs vêm ali, ela traz o fogo de volta, só que o que acontece com essa caveira, ela vai aos poucos ao longo da noite consumindo e resume, né, que ela fala, resume as irmãs, né, antes do amanhecer ela havia reduzido a cinzas aquele trio perverso. E aí a morte, né, dessas irmãs disso tudo. E esse é o conto. Então, diferente daquele conto, né, que a gente escuta da Disney ali, que é continue boazinha e tudo vai ficar bem, não. Ela resgata na verdade, isso. Na verdade, a caveira com o fogo queimou a mãe e as duas irmãs. Reduziram elas a cinzas. Então, quando ela retorna à casa com o fogo que ela adquiriu de Baba Yaga, ela queima, ela destrói, né, a morte da madrasta e das irmãs do trio perverso. Então não fica tudo bonitinho, eu te perdoo, não, há uma morte. Olha que Só que vem um critério muito importante quando a gente fala de Vasalisa. Por mais que a gente possa projetar esses personagens, né, Clarissa traz entendendo que todos esses personagens do conto são na verdade nossos. Isso, todo conto é uma parte dentro de você. E tem uma parte aqui que eu quero trazer rapidamente, mas bem interessante. E assim termina com um final abrupto para abalar as pessoas, tirando-as do conto de fadas e as devolvendo para a realidade. Existem muitos finais desse tipo nos contos de fadas. Eles equivalem a dar um susto nos ouvintes para trazê-los de volta à realidade concreta. Então a gente vai debater um pouco alguns pontos, né, que são trazidos na sequência que está no próprio livro, porque nesse conto ela faz dessa forma, fica muito bom. E o primeiro, né, a primeira parte importante para a gente observar é permitir a morte da mãe boa demais, né? Exato, é a primeira tarefa. Lê somente a partezinha, eu vou ler. No início do conto, a mãe está morrendo e deixa para a filha um legado importante. As tarefas psíquicas de estágio da vida da mulher são as seguintes. Aceitar o fato de que a mãe psíquica protetora, sempre vigilante, não é adequada para ser um guia para a futura vida instintiva da pessoa. A mãe boa demais morre. Assumir a realidade de estar só, de desenvolver a própria conscientização quanto ao perigo, às intrigas, à política. Tornar-se alerta sozinha, para seu próprio proveito. Deixar morrer o que deve morrer. À medida que a mãe boa demais morre, a nova mulher nasce. Interessante que o que vai fazer você... esse legado que a mãe boa demais deixa pra gente, pra caça, quer dizer, nossa próxima fase, né, de amadurecimento, é justamente a intuição.
que tem a rapidez de um raio e é composto de visão interior, audição interior, percepção interior e conhecimento interior. Você vai deixar de ser boazinha demais para ser caçadora. Exato, e é esse movimento dela ativamente, embora ainda muito inocente, né, sem saber exatamente o que vai acontecer, ela entra na floresta, ela segue o seu caminho, ela segue os seus instintos, a sua intuição, né? Então, assim, ela encontra o caminho que ela estava buscando, ela permite a morte dessa mãe boa demais, que já não serve mais, né? Que é a mãe dos dentes de leite, como ela fala. Então, traz muito o exemplo da loba, né? Voltando à loba. Então, a gente tem, quando os filhotes, né, estão muito pequenininhos, ela é muito doce, muito protetora, ela quer todos juntinhos, né? Mas quando ela está ensinando esses filhotes sobre o mundo a caçar, geralmente ela está o tempo todo rosnando para eles. Impondo que eles enfrentem, impondo que eles façam, né? Ordenando que eles não fiquem em algum lugar. Isso. Então, assim, essa transição, aquela mãe muito protetora vai fazer com que os filhotes caiam na primeira armadilha. Ela precisa ensiná-los a estarem com toda a intuição desperta, a estarem alerta para tudo que está ao redor na floresta. E isso também, quando a gente vem para o nosso cotidiano prático, a gente poder estar alerta a todas as informações, a toda a energia, a vibração de cada ambiente, as pessoas que a gente está se relacionando, né, as propostas que a gente está aceitando, permitir que aquela mãe boa demais, ai, tudo é tão bonitinho, as pessoas são tão doces e gentis, que a gente possa ver a realidade como ela realmente é. Porque, na verdade, tanto dentro como fora, o princípio da correspondência, logicamente, se aplica, né? Uma mãe boa demais deixa seus filhos fracos. Por quê? Uma coisa é você ser criança, então você precisa, né, dessa proteção o tempo todo, da amamentação, da nutrição. Só que quando a gente vai crescendo, amadurecendo, precisamos, tanto como mães mesmo, né, de permitir que o filho vá para a vida, de como a loba, colocar a cria para ir para a vida. Aqui dentro, precisamos matar, permitir morrer, sabendo que é o ciclo de vida, morte e vida. Dentro de nós, esse aspecto mãe. Então, o aspecto mãe é um aspecto que está sempre nos protegendo. Só que ela deixa de ser assustada. Porque uma mãe boa demais dentro de uma mulher adulta, ai, não pode, ai, vai ser perigoso, ai, eu não consigo. Ai, quer dizer, dentro de você tem esse aspecto de proteção, mas que na verdade não está mais lhe protegendo. Você precisa deixar, permitir que essa alquimia interior aconteça e nasça a boa mãe, sim, amorosa, sim, mas não boa demais. Ela será exigente, ela será, até fala, energética, que é muito uma babaiaga, né? Que é justamente, olha, faça isso, olha pra cá, presta atenção. Porque precisa. Quantas vezes no dia a dia, trazendo essa linguagem um pouco mais para o nosso dia a dia aqui na clínica, mulheres são vítimas, né, de relacionamentos abusivos. Seja com homens, com outras mulheres, no trabalho, caem ciladas, porque não escuta a própria intuição e porque dentro de si não tem essa guia mais madura para a vida. De eu meter a cara, vou fazer, vou acontecer, porque aqui na vida eu estou aqui para aprender, estou aqui para evoluir, estou aqui para crescer e construir o que é meu. E um dia, se for assim, a questão de ser mãe ou não, mas um dia se você for mãe, também saber a hora, fora de ser para o seu filho uma mãe mais sábia, que coloque ele para a vida, em segurança, mas com a intuição muito bem afiada. Até porque ela vai para o mundo, ela vai para a floresta encontrar a Baba Yaga, mas ela não vai vulnerável, ela tá com a bênção da mãe boa demais, ela tá com a intuição desperta, aguçada. Então, assim, ela vai sendo guiada por essa intuição, ela tem a boneca no bolso. Ou seja, não é só o fato de você ir para o mundo, mas você tá pronta para isso. E essa parte muito protetora, muito confortável, que deixa a mulher tão vulnerável na vida real, também tem a ver com o pai. Afinal de contas, o pai também não está iniciado e também não enxerga a madrasta. Então, assim, acaba que tanto a mãe, quando ela é muito protetora, ou o pai muito protetor, ambos acabam trazendo uma mulher muito vulnerável. Que não consegue identificar os perigos, que não consegue se impor diante dessa madrasta, né? Que não consegue definir os seus limites para essa madrasta e continuar ali se sujeitando a tudo. Então, elas dando conta, elas cansam de Vasalisa, mas se não cansassem, Vasalisa passar o resto da vida fazendo outra serviço, coisa, né? Criada. Precisa haver essas partes sombrias em nós. Porque se a gente ficar dentro da gente com a mãe boa demais, dentro da gente vai ter alguém fustigando. Vai ter uma partezinha dizendo fraca, viu? Você não sai do canto. Ao mesmo tempo que tem a voz que diz, não vá, cuidado, deixa você recuada, deixa você sempre amedrontada diante da vida, existe aquela voz dizendo, você não vai conseguir, você é uma fraca, você é realmente um imbecil.
né? E essas vozes justamente são as madrastas, são as megeras, que elas precisam existir. Porque se não cutucar a gente lá dentro, como é que a gente vai notar? Então precisamos da dor para poder despertar que está na hora de morrer, né? A mãe boa demais. E também, quando a gente amadurece, eu falo isso por mim mesma, conto na data dessa gravação com 36 anos, vivenciando meu quinto ciclo de 7. Então, é bem importante. Em outra podcast a gente vai trazer outros temas, sem ser livre, a gente vai falar muito sobre isso, sobre ciclos, sobre as nossas idades, e cada uma com a sua beleza, cada uma com o seu ensinamento. Como eu estou amadurecendo? Uma coisa que eu compartilho com minha irmã aqui do lado. É muita maturidade. Então, é importante que a gente aprenda a sentir uma ansiedade ocasional, como Clarissa traz esse livro. Porque eu estou vivenciando umas ansiedades ocasionais que eu aprendi a acolher elas. Que é o desafio, né? Que é o medo do novo, que é entrar na floresta, pagar né? nossas próprias contas, né? Tenho um instituto, tenho minha casa, tenho outro lugar, quer dizer, uma vida de adulta, tenho meu carro, tenho aqui para dar conta, tem a nossa equipe aqui linda. Nossa vida humana, né? A nossa vida, mas assim, uma mulher adulta que paga as próprias contas, que não é dependente de ninguém, tem que aceitar que a vida tem esses desafios, mas que tudo vai te fazer crescer, né, Charão? Sim, que é um processo, né? A gente tem que trazer essa consciência que quando a gente integra nossa Laluba, nossa babaiaga ao nosso lado, intuição muito desperta, a gente está mais preparado para enfrentar os desafios da vida. Mesmo que sejam desafios cotidianos, desafios rotineiros, desafios no trabalho, desafios que estão impostos a todas as pessoas. Só que você fica pronta para enfrentar tudo isso. E aí a gente vai para o segundo... Antes, só rapidinho. Só para também deixar bem claro que lembra da submissão dela, que é logo no começo. Então, se a gente ficar com esse arquétipo da mãe boa demais, vai ter vários sanguessugas e vampiros na sua vida. Porque você vai criar ao seu redor todos dependentes de você. Ah, cadê o meu jantar? Cadê meu almoço? Mãe, minha tarefa. Mãe faz isso, mulher faz aquilo, amiga faz isso. Então, você vai criar ao seu redor pessoas que vão estar sempre sugando você. Enquanto a vida, você ajuda elas a crescerem, sua vida vai passar. Provavelmente vai ficar com aquela linguagem de muitas mulheres que passaram pela vida só servindo e não olharam para si, falando sobre, eu me anulei pelas pessoas, pela família, como se isso fosse algo bonito. Não é bonito, gente, não é bonito. É preciso sim despertar, ser sempre boa, mas abrir espaço para um novo arquétipo aí dentro. Para a Baba Yaga, para essa bruxa que vai te ensinar a caçar, que é uma mãe maravilhosa, mas que vai te ensinar a ir para a vida. Você não vai ficar sozinha, você só vai para o nosso próximo passo. E o próximo passo é denunciar a natureza sombria. E aí ela fala uma série de características nesse segundo passo, né, em que a família da madrasta mais detestável entra no mundo de Vasalisa, né? Então as tarefas são aprender ainda com maior conscientização a largar a mãe excessivamente positiva, descobrir que ser boazinha, gentil, simpática não fará a vida florir. Não. Né? Ela torna-se a escrava de tudo isso. Vivenciar diretamente a própria natureza sombria, especialmente os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitadores do self. Incorporar esses aspectos, né? Considerando que esses aspectos, né, exploradores, ciumentos, são a madrasta e as filhas. Incorporá-los, criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesma, deixar acumular a tensão entre quem se aprendeu a ser e quem se é realmente. Trabalhar, afinal, no sentido de deixar morrer o velho self para que nasça um novo self intuitivo. Exato. Interessante, né? A madrasta e suas filhas representam elementos pouco desenvolvidos, mas provocativamente perversos da psique. Trata-se de elementos sombrios, ou seja, de aspectos que são considerados indesejáveis ou inúteis pelo ego, sendo, portanto, relegados às trevas. Só que é justamente eles que vai fazer você despertar na vida, né? E também uma coisa que interessante é quando a minha xará falou sobre perceber que ser gentil demais, que buscar o amor das pessoas o tempo todo, buscar a aprovação das pessoas, perder sua própria voz, vai te distanciar muito de ser amado. Porque você precisa se amar. Você precisa se respeitar. O limite que você dá às pessoas já mostra quem é você e o seu valor. Então precisamos deixar essa boazinha demais para ser íntegra.
Tem uma frase que uma grande irmã minha, a Jedi Silton, me deu de presente. Te amo, Gê. Que ela fala assim pra mim: Aline, nós precisamos do respeito das pessoas, não do amor. Porque o amor nós encontramos na casa do coração. É profundo, né? Essa mulher é linda. Linda. E todo esse contato, né, com essa parte muito agressiva do self geralmente está relacionado ao nosso ambiente, aquilo que faz com que a gente se afaste de quem a gente é, dos nossos valores, ou com que a gente rejeite a adaptação. Né? Então, é exatamente isso, né? É a adaptação, é a fase de amadurecimento, é a transição, a iniciação, né, da jovem para a mulher selvagem, para a mulher pronta, em que ela entende que é importante, que, né, é bom ser doce e gentil, mas que é preciso também ser dessa maneira, expressar essa personalidade no momento certo. Né? Então, o lobo, num momento determinado, ele pode até ficar, né, recebendo um carinho, mas dependendo do que estiver acontecendo, ele vai rosnar e mostrar os dentes. Isso. E esse é o aprendizado, que a gente tem que observar e olhar e trazer atenção. Né? E é interessante quando ela fala assim, ó, com um toque certo até mesmo de perversidade, inversamente, é exatamente quando o fogo completamente se apaga, né, se apaga mesmo, que Vasalisa desperta da sua submissão. Que é quando ela na nossa vida, né, para a parte prática, é quando nós perdemos o nosso norteamento psíquico. É quando a gente, por exemplo, somos filhos de pais muito bonzinhos, então demoramos a enxergar o mal na vida, demoramos a ser espertas na vida, e a gente sempre buscando aquele amor talvez que não recebeu na infância, a gente fica buscando esse amor submisso nas nossas relações e quebrando muito a cara. E então é quando você começa a questionar, mas eu sou tão boa, por que eu estou passando por isso? Entra numa crise existencial. Parabéns para todas as crises existenciais, gente. Vamos parar de ter medo de buscar essa crise, nem buscar, ninguém busca. Mas quando acontecer essas crises existenciais, cuidado com excesso de álcool, cuidado com excesso do doce, cuidado com o excesso até dos remédios, um para dormir, um para acordar. Nós estamos vivenciando uma época, minha xará, em que tudo está sendo muito, a palavra certa, amortizado, né? Precisamos sempre estar buscando, eu não quero sofrer, né? Como não é legal a dor não é legal, tristeza não é legal. O que é isso? A nossa vida, o começo desse conto, presta atenção. Era uma vez e não era uma vez. Então, era uma vez uma coisa muito boa, que também é muito ruim. Somos luzes e sombras. E nas crises existenciais, se a gente não vivesse numa época que negasse nossas próprias sombras e nos adoecessem tanto, a gente buscaria uma terapia, isso, autoconhecimento. A gente buscaria desse vale de lágrimas, entrar nesse fundo do poço para sair renovada, mais desperta, mais madura, mais conhecida de si própria, porque é isso que as crises existenciais fazem. E a gente está negando isso e fica levando essa dor para frente sem amadurecer. E precisamos acolher a dor do mesmo jeito que acolhemos a alegria, com o mesmo respeito, porque ambas são sagradas e por serem sagradas, muito cuidado pegando aqui essa intuição, essa parte mais esperta agora da psique, com quem você compartilha tanto seu sorriso quanto suas lágrimas, porque nem todo mundo é merecedor desse compartilhar. E olhar também que, independente, né, a crise que a gente fala é um momento de questionamento da tua realidade. Esses questionamentos são importantes para que você pare e calibre a sua bússola interna. Mas todo aprendizado, ele tem dois caminhos. Então, sim, pode ser mais leve. Há questões que você vai ter realmente que vivenciar e passar. Mas se você está com a gente, se você está procurando um apoio, uma terapia, um grupo de mulheres, né, se você está olhando para essas questões com acompanhamento profissional, isso pode ser muito mais leve. Essa iniciação não precisa ser tão difícil, tão dolorosa, tão excruciante. Então, esse encontro com a megera selvagem, né, essa bênção da mãe boa demais, ela pode vir através de suporte, né, suporte profissional que pode estar ao teu redor. Então, é importante também trazer esse olhar, que esse encontro e essa iniciação, ela é necessária, mas tudo sempre pode ser um pouquinho mais leve. Vamos para a terceira tarefa, porque Lua está trazendo ali, ó, a plaquinha, 40 minutos. Vamos lá, gente. Terceira tarefa. Nessa parte da história, a mãe falecida, né, o legado da mãe falecida orienta a Vasalisa
na travessia da escuridão até a casa de Baba Yaga. E acho que eu não vou pegar essa parte. A gente pega, vai estar sempre lendo a primeira parte para vocês de cada tarefa, essa é a terceira, e aí a gente destrincha, tá bem fluido, estou gostando. Vamos lá, navegar nas trevas, terceira tarefa. São as seguintes das tarefas psíquicas desse estágio. Consentir em se aventurar a penetrar no local da iniciação profunda. Olha a floresta, né? Olha o símbolo sempre da floresta. Um bosque. Um bosque, Sempre tem. ou então um fundo do mar, o oceano. E começar a experimentar o sentimento luminoso novo e aparentemente perigoso de estar imersa no poder intuitivo. Aprender a desenvolver a sensibilidade ao inconsciente misterioso no que se relaciona ao direcionamento e confiar exclusivamente nos próprios sentidos interiores. Aprender o caminho de volta para casa da mãe selvagem, obedecendo as instruções da boneca intuição. Aprender a nutrir a intuição, alimentar a boneca. Deixar que a mocinha frágil e ingênua morra ainda mais. Transferir o poder para a boneca, ou seja, para a sua intuição. Essa parte eu acho linda, porque quando a gente aprende a conversar com a nossa boneca, com a nossa intuição, com esse símbolo, é muito, muito importante. Então, a confiança chega a um ponto na floresta em que a boneca não diz vá à direita, ela diz, rapaz, tem certeza? É sério isso? Eu acho que pela esquerda é melhor. Eu vou perguntar de novo, porque vai que, né? Não, ela passa a confiar plenamente na boneca, né? E ela diz assim, ó, não há bênção maior que uma mãe possa dar à filha do que a confiança na veracidade da sua própria intuição. Que pena que a gente é tão podada sobre isso. É muito. E olha só isso aqui, o relacionamento entre a boneca e Vasalisa simboliza uma forma de magia empática entre a mulher e a intuição. É isso que deve passar de mulher para mulher, essa atividade abençoada de se vincular à própria intuição, de testá-la e alimentá-la. As bonecas servem de talismãs. Vamos fazer uma Vasalisa pra gente, hein? Os talismãs são lembretes do que é sentido, mas não visto, do que existe, mas não é de evidência imediata, ou até acrescentaria aqui material. Porque nem sempre tudo está à vistas do olho da matéria. Porque nós somos, inclusive, espirituais. Então, nós precisamos estar conscientes da nossa própria profundidade e não ter medo dessa profundidade. Não ter medo de passar pelas trevas, pelas sombras negativas, que essas megés que existem dentro de nós, que ficam nos massacrando, que a gente acha, ai meu Deus, que voz horrível, quando na verdade é tudo ela é horrível e ela é boa porque ela vai te tirar desse lugar de mulher muito boazinha. Ela vai deixar você tão incomodada que vai te levar para uma crise onde você vai se aprofundar em si mesma e vai matar a mãe boa demais em você e tornar a mãe a sábia, trazer essa caçadora, essa loba, e não vai mais admitir menos na sua vida. E imagina a vida muito mais fácil com a nossa intuição desperta, mulheres. É muito mais fácil, né? A vozinha da boneca é a voz de La Loba, de lá que sabe. Imagina você tomando decisões, ouvindo a voz da sua intuição, que é além dos seus outros sentidos. Ouvindo si mesma. É muito mais fácil, a nossa vida seria muito menos complicada. Não, e ouvindo a si mesma, né? Isso. E para isso também precisamos vencer essa sociedade, além que eu já falei, líquida, rasa, sociedade do espetáculo, sociedade do cansaço, nossa. Ai, gente, precisamos realmente reverter isso e ter momentos de profundidade. Ter momentos de ócio, porque nem tudo é negócio, que fica negando esse ócio. Porque esse ócio é essa profundidade, nem tudo é business, busy, ocupado. Olha a minha agenda como está ocupada. Não é legal para você isso. Saia dessa mecanicidade da vida, dessa superficialidade da vida, de fazer porque os outros vão gostar, porque vai ficar bonito no Instagram, porque papai, mamãe, fulana, periquito, papagaio, família, amigas, whatever, acha que é o melhor para você. Porque quem sabe o que é melhor para você é você mesma. E isso precisa desse lugar que você entre em sua profundidade psíquica e comece a fazer esse despertar dessa intuição tão valiosa. Inclusive, já compartilhe esse podcast com outras mulheres. Porque é isso. Gente, eu ouvi um podcast sobre intuição e nós precisamos ouvir mais a nossa intuição. É isso, é a
profundidade. E a gente saber realmente servir a esse chamado do coração. Ter mais brilho, não ser mais uma mulher, não chorar, que chega aqui pra gente com a ausência de si mesma, opaca, acinzentada, triste, cheia de compulsões, seja relacionamentos abusivos, com a comida, com as pessoas, sempre abusada, sempre manipulada, porque não conseguiu fazer essa transição, porque não faz aquilo que vibra a alma. Antes de sermos mães, irmãs, amigas, antes de sermos qualquer papel que também nos cabe, somos mulheres, somos seres humanos e cada uma de nós carrega uma chama que é só nossa. E só Baba Yaga lá dentro da gente é capaz de devolver essa chama pra gente aí. E outra parte muito importante do conto sobre desenvolver essa chama é que como é que eu posso, Aline, então, desenvolver essa chama? Alimentando a chama. Então, ela alimenta a boneca o tempo inteiro. Ela tá nutrindo, né? E como é que eu alimento a boneca? Ouvindo a sua intuição. Quanto mais você ouve a sua intuição e você diz, olha, estava certo, era pela direita mesmo, mais você cria confiança nesse vínculo, né? Mais esse vínculo se fortalece. Muitas vezes quando a gente diz, uma mulher, né, não tem mais intuição, perdeu a intuição, parece que a intuição se desfez e ela não consegue mais. Não, a intuição continua ali, ela perdeu o vínculo. Então é esse cordão, sabe, esse elo que conecta você à sua intuição que pode ser quebrado, mas a sua intuição, ela tá aí com você. Quanto mais você alimenta, mais forte ela se torna, né? E isso é uma parte muito, muito importante. Ela faz parte dos nossos eternos, tá? Tá dentro da gente. Só falta realmente a gente buscar ativar essa intuição tão linda. Gente, a gente queria fazer um conto mais breve, mais resumido, mas ainda faltam 4 tarefas. Então vamos muito seguir. importantes. Vamos seguir. Vai ficar um pouco longo e eu prefiro, porque senão vamos fazer outro podcast para finalizar. Eu acho que dá para finalizar todos no Vazaliza. O que é que você acha? Faltam 5 ainda tarefas. O que é que você acha? Lua é o nosso marketing, nossa Diretora. manda-chuva, diretora. Ela é. Você prefere tudo. que a gente Lua, o finalize que aqui e você faça quer? outro? A gente finaliza e faz em 2 episódios. Lua manda mesmo. A gente vai agora para a próxima tarefa, que é encarar a megera selvagem. E para que a gente fale sobre ela, vamos encerrar esse podcast para que você assista ao nosso próximo podcast. Até lá. Até porque só essa parte aqui, ó, já é muito importante, hein? Então, ó, só de você chegar nesse ponto de você realmente integrar esse contato, essa busca, esse primeiro momento, essa mãe boa demais, ó, aqui já tem bastante material. Então, aproveita essa semana para ler o conto, para aproveitar e integrar sobre tudo isso, que na próxima semana a gente vai estar trazendo. Sabe o que eu acho bonito dessa reflexão que eu estou trazendo pra gente, essa busca de profundidade? E isso dá mais poder à mulher, naturalmente, porque esse caminhar para dentro é do princípio feminino. Interessante que a mulher intuitiva, eu percebo aqui no Instituto, em nossos atendimentos, a terapia em dose dupla não é somente porque somos 2 terapeutas. Aqui no Instituto, nossas pacientes são atendidas por nós 2. E eu acho interessante como isso acontece naturalmente com as nossas pacientes. Porque como elas olham para si, elas têm esse momento de olhar para si, elas têm esse momento de aprofundar em si mesmas as nossas diversas terapias que trabalhamos aqui com todo amor e carinho e responsabilidade, elas se tornam mais poderosas. Baba Yaga ressurge na hora. Intuitivas, quer dizer, elas nem sequer entendem muitas vezes esse conceito, mas chegam pra gente, nossa, vibrante, muda a cor da roupa, passa um batom, chega dona da própria vida, sabendo seguir o que elas chamam de seguir o coração. Esse seguir o coração. É a dança de Laluba, no caso, né? Elas voltam pro fluxo de Laluba. É tão bonito. Isso. Tão gratificante. Até o próximo episódio.